Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e hoje iremos falar sobre um mistério que surgiu na internet, mas que começou na vida real em túneis subterrâneos na Ucrânia, e que até hoje segue um mistério sem uma verdadeira explicação. Então antes da gente dar uma analisada aqui nesse caso, não esqueça de deixar o like embaixo pra poder ajudar aqui no canal, beleza, povo? Agora antes da gente ir pro assunto, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. Pra quem não sabe, a Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir. Eles têm um catálogo imenso de vários tipos de jogos, vários mesmo, são mais de 5 mil pra você poder escolher aí. E lógico, eles também têm o catálogo de jogos originais da Blaze, que são os mais conhecidos, como o Crash, o Double, o Mines, o Fruit Slice, o Tower e vários outros. E hoje eu vou mostrar pra vocês o Mines. O jogo Mines funciona basicamente assim. No painel esquerdo do jogo você vai colocar o valor da sua partida e logo embaixo você vai escolher a quantidade de bombas no jogo. É tipo um campo minado mesmo. Quanto maior a quantidade de bombas, mais complicado vai ficar a sua partida, porém o seu multiplicador vai ser maior. E dentro do jogo funciona assim: depois de você preencher o painel, você vai começar a escolher os slots e quando você acertar os diamantes você vai ganhar e o seu multiplicador vai subir. Ele aparece no canto esquerdo ali quando tá maior. E a qualquer momento você pode encerrar a partida, porém no meio dos diamantes estão as bombas e se você acertar elas você perde a sua rodada inteira, então tome cuidado. Para jogar na Blaze é bem simples, basta se cadastrar no site no canto superior direito, é bem rápido, e fazer o depósito nesse botão aí usando o Pix como forma de pagamento, que aí o valor já vai aparecer na sua conta e você já vai poder sair jogando instantaneamente. Lembrando que tanto os depósitos quanto os saques podem ser feitos via Pix, o que facilita muito aí para você que gosta de jogar. Ao jogar vocês podem desbloquear recompensas de até R$1000 e pessoas propensas ao vício não utilizem a plataforma. Para qualquer problema você pode ir no canto inferior esquerdo da página e ver a central de apoio. Lá tem várias dúvidas frequentes que os usuários têm e pode resolver o seu problema, mas também tem o suporte ao vivo, caso você precise falar com algum atendente, beleza? E por fim, vocês sabem, joguem com responsabilidade e pé no chão, o link tá aí na descrição para vocês acessarem, e agora vamos ao nosso assunto. Em 2009, esse post surgiu em um fórum de escavadores e exploradores. Nele, Eugênio conta sobre as catacumbas de Odessa, que são consideradas as maiores do mundo. O comprimento total chega a mais de 2.500 quilômetros, sendo bem maior que as catacumbas de Paris. E ela foi utilizada de 1794 até meados dos anos 80 para extração de pedra para a construção da cidade e alguns minérios. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos cidadãos se esconderam por lá e até hoje é possível encontrar armas, equipamentos e até cadáveres. Desde os anos 80, elas estão abandonadas e, segundo Eugênio, muitos exploradores se perdem e morrem lá todos os anos. E o governo tenta fechar as entradas para as catacumbas, mas é impossível mapear todas elas. As imagens são bem assustadoras. Quando Eugênio disse que muitos exploradores se perdem por lá e morrem todos os anos, ele realmente não deve estar brincando. As zonas variam bastante conforme você adentra nas catacumbas. Algumas partes foram inundadas, outras são bastante apertadas e outras parecem que são cuidadas até hoje. E enfim, o espaço é verdadeiramente assustador. Os usuários do fórum acharam tudo aquilo muito interessante, ainda mais porque Eugênio estava colocando algumas fotos que ele fez lá nas catacumbas junto com alguns amigos. E também o post dele chamou muita atenção porque quem costuma ir lá são escavadores profissionais, pessoas mais velhas e tal, que não tem costume de postar fotos ou publicar nenhum tipo de conteúdo sobre as catacumbas. Isso porque existe um consenso entre eles de não espalhar informações sobre o local para não gerar interesse de curiosos que podem acabar se perdendo por lá. As entradas são vigiadas, elas têm proteção de segurança e algumas entradas mais escondidas são segredo entre os escavadores justamente para ninguém curiar por lá. E também porque quando as autoridades precisam fazer alguma busca lá dentro, normalmente para resgatar alguém, quem é enviado para fazer esse tipo de serviço são os escavadores. Então, né, para evitar a fadiga é bom dar uma segurada nas informações públicas. Isso porque de fato elas foram usadas para mineração, se tornando um verdadeiro labirinto e é um lugar perigoso até para exploradores profissionais. E a gente toma noção disso vendo as imagens do local e também vendo um mapa não oficial da estrutura, que por si só é assustador. Eugênio seguiu respondendo os comentários na sua postagem, tirando dúvidas dos usuários, até que ele postou isso aqui: obrigado a todos, se quiserem posso adicionar mais fotos. Como eu disse antes, muitas pessoas se perderam e até morreram em Odessa. Talvez essa foto te choque. É o corpo de uma garota de 19 anos que se perdeu no meio do labirinto. Seu corpo foi encontrado somente 2 anos depois. E essa foto foi anexada, onde mostra Eugênio e seus
seus amigos quando encontraram o tal corpo. Os usuários começaram a ficar extremamente curiosos para saber a história daquele corpo e começaram a fazer perguntas pro Eugene, que contou a história. Na virada de 2004 para 2005, um grupo de adolescentes estava comemorando o ano novo em uma das entradas das catacumbas, com bebidas e tudo mais. Pois é, não são todos os acessos que são vigiados ou protegidos, ainda mais no começo dos anos 2000. Então era comum jovens fazerem encontros nessas entradas e normalmente tudo ficava bem. Porém, uma das entradas ficava num local extremamente perigoso e de fácil acesso. Esse acesso ficava próximo da Escola Pública 56 e era um local conhecido entre os jovens para encontros. Naquele dia, um grupo de jovens estava comemorando o ano novo e Eugene conta que no meio da noite, uma das garotas do grupo entrou no labirinto para poder urinar, coisa que todos os membros do grupo ali estavam fazendo e se revezando. E bom, um ia, depois voltava, depois o outro ia. Porém, os amigos começaram a ficar preocupados quando essa amiga entrou no labirinto e simplesmente demorou para voltar. Começaram a se passar alguns minutos até que se completou 1 hora e eles se deram conta que provavelmente a amiga se perdeu lá dentro. Seus amigos ainda tentaram localizá-la depois de algum tempo que ela não apareceu, mas não tiveram sucesso e algumas horas depois foram embora sem a tal menina. A garota com certeza ficou muito apavorada, já que a cada tentativa de encontrar a saída, mas ela se enfiava para dentro do labirinto e se afastava de onde entrou. Quando se analisa o mapa não oficial da estrutura, dá pra notar que assim que ela entrou no corredor errado, as suas chances de retornar já ficaram extremamente menores e a cada passo que dava, mais distante da saída ela ficava. Estimam que a menina ficou vagando por cerca de 3 dias até finalmente falecer. Seu nome era Masha e quando seu corpo foi encontrado, notaram uma forte batida no seu crânio, o que significa que provavelmente ela mesma acabou com o próprio sofrimento. Eugene disse no fórum que costumava fazer essas explorações nas catacumbas de Odessa junto com seus amigos como uma forma de diversão, já que de vez em quando eles encontravam ali equipamentos antigos de mineração, documentos que foram deixados para trás e diversas outras coisas bizarras e enfim, junto lógico com uma pitada aí de verdadeira exploração, porque eles estavam indo por locais que as pessoas não costumavam ir até que encontraram tal corpo. Segundo Eugene, a descoberta foi reportada para a polícia, porém eles se recusaram a fazer o trabalho para poder encontrar o corpo, até porque nem o próprio Eugene sabia novamente como encontrar a localização dele exatamente, mas estima-se que ele estava a cerca de 3.000 milhas do local da onde entrou, ou seja, Masha vagou muito até falecer. O corpo só foi recuperado por escavadores 2 anos depois, em 2007, quando uma carta foi enviada para o governo. Rapidamente essa história se espalhou pela internet e não é pra menos. Imaginem o terror que não deve ser ficar perdido no meio desse labirinto, ainda mais sabendo que boa parte só dá pra vagar usando o equipamento correto. Tem áreas que não tem mais a tubulação de ventilação, outras zonas não tem mais iluminação, então é um breu total. Enfim, diversos portais de notícia publicaram essa história, até como uma forma de alertar outros jovens a não se aventurarem nas catacumbas, porque alguma fatalidade ali é certeira. O caso foi fechado e ficou conhecido na internet como uma das tragédias mais assustadoras que já aconteceu com jovens em casos de desaparecimento, até que em meados de 2015 aconteceu uma reviravolta. Um jornalista chamado Mike Pearl naquele ano estava procurando histórias bizarras pela internet para fazer uma matéria de Halloween pro portal Vice, até que fez uma descoberta, ou melhor, não fez uma descoberta. Mike havia decidido escrever sobre o caso de Masha e bom, pelo que eu contei aqui pra vocês não é pra menos, já que é verdadeiramente uma história de terror sobre os últimos dias de vida de uma garota de 19 anos e aparentemente Mike foi o primeiro jornalista com relevância a de fato investigar o caso e tentar tirar a história inteira limpo, procurando não só o Eugene, mas também os seus amigos e também os amigos de Masha, afinal, eles estão diretamente ligados com o desaparecimento e morte de uma pessoa, mas eles nunca deram nenhuma declaração pública conhecida até o momento. Pesquisando mais a fundo sobre o caso, Mike notou que a única fonte desse caso são as publicações de Eugene feitas em 2009 e não existe nenhuma notícia, pronunciamento ou qualquer outra coisa do tipo oficial de qualquer autoridade da Ucrânia. Existiam sim muitas notícias sobre a descoberta do corpo da Masha e toda essa história, porém todas usavam de base a história contada pelo Eugene. E procurando em registros oficiais, nada foi encontrado com o nome de Masha no começo dos anos 2000. É como se Masha nunca tivesse existido. Mike entrou em contato com o Eugene e ele não conseguiu responder a diversos questionamentos e um deles era para indicar aproximadamente onde que estava o corpo, já que eles sempre faziam explorações se guiando por mapas e documentos e certamente marcariam ali pelo menos a localização aproximada da onde estava aquele corpo, porém ele não conseguiu dar essa informação e de certa forma é até que aceitável, já que a entrevista foi anos depois e lá é um verdadeiro labirinto. Porém, algo que poderia dar mais informações e confirmar sua versão da história seria ouvir a versão dos seus amigos que estavam presentes ali quando encontraram o corpo. Então foi solicitado que eles ligassem para o jornalista para dar entrevistas, porém ninguém nunca fez contato.
Mike foi atrás de outras histórias envolvendo essas catacumbas e encontrou duas bem bizarras. Na verdade, elas são repletas de lendas, como a de que vários corpos de judeus foram armazenados ali pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, e também há outras lendas de que pessoas foram mortas ou se perderam ou tiveram os corpos escondidos por criminosos a partir dos anos 80. Porém, a maioria dessas histórias não tem uma confirmação oficial de que de fato aconteceram. Isso não quer dizer necessariamente que todas elas são falsas, mas poucas são confirmadas oficialmente. Duas delas que foram confirmadas aconteceram em 2011 e outra em 2015. Em 2011, um corpo, ou melhor, praticamente um esqueleto de um homem, foi encontrado aparentando ter sido vítima de assassinato. O corpo estava lá há aproximadamente 6 meses e ninguém nunca foi dado como suspeito nesse caso. Já em 2015, um homem na faixa dos seus 20 anos de idade foi condenado à prisão depois de atrair a sua namorada para dentro do labirinto e assassiná-la usando um machado. Tanto o corpo quanto a arma do crime foram encontrados, e analisando essas histórias, Mike chegou a uma conclusão. Provavelmente, a primeiro momento, talvez justamente pela falta de pessoas comuns falando sobre as catacumbas antes de 2010 na internet, os usuários acreditaram e replicaram a história de Masha, já se tratando como uma verdade absoluta, deixando na época até difícil de encontrar a fonte dessas informações, já que a história foi ganhando detalhes novos que surgiram do nada em 2012, 2014, e Mike, vendo tudo aquilo, não conseguia encontrar notícias que confirmavam esses novos detalhes nem nada do tipo. Então ele concluiu que a história de Masha é uma mentira inventada por Eugene, já que ele disse que as autoridades retiraram o corpo e bom, não existe nenhuma confirmação disso, e seus amigos também nunca entraram em contato. E nos anos seguintes, a história na internet se comportou igual uma creepypasta, sempre ganhando posts virais que mudavam de versão ao longo do tempo, normalmente ganhando novos detalhes, mas que absolutamente nada havia uma confirmação oficial, como alguma notícia ou alguma nota das autoridades da Ucrânia. Então a história de Masha em si foi revelada como uma creepypasta da internet, que a primeiro momento fez aí diversos portais de notícia replicarem a história, porém agora mesmo sabendo que a história não era real, os usuários ainda tinham uma dúvida sobre o corpo. O corpo da foto que o Eugene tirou parece real demais para também ser falso, ainda mais pelo seu estado que é comparável a outros corpos que também foram encontrados nas catacumbas. Mas se Masha não existe, de quem é esse corpo? Além de não ter uma resposta, Eugene também desapareceu da internet, criando novas teorias de que possivelmente ele poderia ter alguma relação com aquele corpo, mas não se sabe até hoje se o corpo foi encontrado novamente ou recuperado, apesar de todos os anos buscas documentadas serem feitas por ali.